Boa noite. Uma operação de 24 horas da Polícia Civil realizada em 6 cidades da região apreendeu 47 quilos de drogas e prendeu 280 suspeitos, entre eles um criminoso chave no esquema de roubo de celulares na Baixada Santista. Este caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas foi descoberto na favela do Tiro Naval, em Santos. Na mesma comunidade, os policiais também encontraram rádios comunicadores, balança de precisão e 280 porções de cocaína. Local, inclusive, de grande já incidência de lavratura, de termos circunstanciados pela posse de drogas, daqueles que são surpreendidos buscando substância entorpecente naquela localidade. Localizamos também outro imóvel no Morro do São Bento, onde também foram localizados materiais utilizados no preparo da droga, substâncias entorpecentes, além de outros objetos que caracterizam aí o crime de tráfico de drogas. Durante a operação também foram apreendidos 64 aparelhos celulares na Vila dos Pescadores, em Cubatão. Segundo a polícia, um homem de 28 anos desbloqueava os aparelhos roubados. É o elemento de nome Tiago. Esses aparelhos agora vão passar por perícia para que se tenha a indicação da origem. E no interrogatório que foi feito informal desse elemento, inclusive ele nos indicou como ele agia para fazer o desbloqueio desses aparelhos, inclusive com a colaboração de um funcionário de uma operadora de telefonia, que ele não quis indicar o nome dessa pessoa. Isso agora vai ser objeto também de investigação. Todo o material apreendido está sendo encaminhado para o Instituto de Criminalística, para os levantamentos periciais necessários, inclusive do notebook que o Tiago usava, um programa que ele conseguiu baixar e que ele também não quis dizer o nome, e que nós vamos diligenciar e fazer diligências junto ao Instituto de Criminalística para identificar esse programa com o qual ele conseguia efetivamente desbloquear os aparelhos que utilizam o sistema operacional Android. Esses aparelhos ele conseguia desbloquear totalmente e, com auxílio desse funcionário dessa operadora de telefonia, ele conseguia inclusive mudar o e-mail do aparelho. E ele vendia o aparelho como se o aparelho não tivesse restrição nenhuma. Os aparelhos de base operacional iOS, fabricados pela Apple, ele não conseguia modificar o e-mail, mas ele conseguia fazer com que o aparelho, mesmo bloqueado, voltasse a operar normalmente. A operação resultou na prisão de 280 suspeitos em 6 cidades da Baixada. Durou 24 horas e terminou na manhã desta quinta-feira. No total, foram apreendidos 47 quilos de drogas, como maconha, crack e cocaína. Tivemos também a apreensão, a custódia de 30 adolescentes. Foram recuperados 6 veículos, produtos de furto e roubo, e apreendidas 4 armas de fogo. Nós tivemos a participação de 159 policiais civis operacionais, ou seja, diretamente na rua, e mais de 300 policiais no todo, se contarmos aí com o reforço dos delegados, das equipes de escrivães, agentes que ficaram nas delegacias. É uma importante contribuição, uma vez que a apreensão dessas substâncias entorpecentes acarreta aí imenso prejuízo financeiro àqueles que de alguma forma têm relação com o tráfico de drogas, que por via oblíqua acaba financiando os crimes patrimoniais. A tempestade na madrugada de hoje causou problemas na principal ligação para a zona noroeste de Santos. Durante toda a manhã, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, nos 2 sentidos, ainda estava alagada. Calçadas ficaram debaixo d'água em alguns pontos. Um perigo para pedestres. Ônibus e caminhões passavam com dificuldade. Quem estava de carro precisou ter cuidado redobrado. A capa de chuva não foi suficiente para proteger os motociclistas. Eu acho isso daí um absurdo, né? A prefeitura devia cuidar disso daí pra gente poder ter um transporte melhor, mas nunca tem, tá sempre assim. Choveu pouco, já enche.
Molhou tudo o pé. Molha tudo, pé, calça, roupa, tudo. Aí agora tem que esperar secar. Dono de uma motocicleta pequena, Gabriel preferiu não se arriscar na avenida, que virou uma enorme piscina. Não tem condições de passar ali, não. Se eu passar ali é muito buraco, é arriscado de cair, e é melhor não arriscar. Pode até perder a moto, até minha vida, né? Quem costuma ir para o trabalho pedalando, hoje foi empurrando a bicicleta e com medo de se machucar em alguma armadilha no asfalto. O prefeito tem que dar um jeito nisso aí, né? Arrumar, gastar dinheiro com coisa que não presta e não arruma aí. Essa rua já tá assim já faz tempo já. Quase caindo naquele buraco ali, pra descer, uma dificuldade. Oh, meu Deus, todo dia é isso. Toda vez quando enche, a gente passa esse sufoco. Segundo a Defesa Civil, não houve nenhuma ocorrência grave na cidade. Geralmente, os bombeiros são chamados para casos de incêndio, busca, salvamento e resgate. Nesta terça-feira à tarde, o trabalho fugiu da rotina. Como a cadela foi parar lá em cima, ninguém sabe. Mas, sem dúvida, a imagem impressiona. O animal estava em uma rocha com menos de 1 metro quadrado, coberta por vegetação, a uma altura de aproximadamente 40 metros, o equivalente a um prédio de 14 andares. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência ontem à tarde no Monte Serra. Precisaram de mais de 3 horas de trabalho em rapel. Comerciantes da Avenida Senador Feijó gravaram as imagens do salvamento. Polícia Federal cumpre mandados judiciais no Ministério do Turismo em Brasília e cidades do Rio Grande do Norte. Este é um dos destaques do Brasil em 1 minuto. 3 pessoas foram presas durante a operação contra a lavagem de dinheiro e fraudes em licitação pública. Um dos detidos é funcionário do Ministério do Turismo. A ação, batizada de Lavat, é um desdobramento da investigação que levou à prisão o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. O ex-governador Sérgio Cabral vai ser transferido de uma cadeia pública do Rio de Janeiro para a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nos próximos dias. A decisão foi do Departamento Penitenciário Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O plenário da Câmara barrou o pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Foram 251 votos pela rejeição e 233 a favor do envio da denúncia ao Supremo Tribunal Federal. E agora você confere como os representantes da Baixada se posicionaram no plenário sobre o parecer. O deputado federal Beto Mansur, do PRB, líder do governo na Câmara, votou sim ao parecer de Bonifácio de Andrada, do PSDB, contra o prosseguimento da denúncia de obstrução de justiça e organização criminosa. Pelo desenvolvimento do Brasil, eu voto sim. O colega de partido de Beto Mansur, deputado Marcelo Squassone, também votou sim ao parecer. Presidente, o Estado de São Paulo quer estabilidade econômica, manutenção dos empregos e criação de novos empregos. Meu voto é sim. O deputado João Paulo Papa, do PSDB, votou não ao parecer. O meu voto é pela apuração das denúncias e não ao relatório. Política ainda é assunto aqui no Caderno Regional. No bloco anterior, você viu o resultado da votação na Câmara dos Deputados favorável ao presidente Michel Temer. A rejeição do prosseguimento da denúncia de obstrução de justiça e organização criminosa ao Supremo Tribunal Federal. Sobre essa e outras notícias, eu converso agora com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Durante a votação, o presidente estava internado ontem, Iberê? Não, olha, precisamos tomar cuidado com o palavreado. Ele não pode ficar internado. Não pode? Não pode, porque a Constituição diz que quando o presidente se interna, automaticamente o Maia deveria assumir a presidência. Então ele está lá em repouso. Estava em repouso no hospital, repouso. Não estava internado. Quando você usa repouso, aí pode. Internado não, por favor. Bom, o placar foi de 251 a favor do Temer, 233 contra. O governo anunciava ou esperava uma vantagem maior, não é, Iberê? A vantagem do governo é conseguir sobreviver. Se for por 1 voto, se for por 10, se for por... Não importa. O que importa é o resultado final. O resultado final foi a sobrevivência do governo
Temer novamente. Essa votação indica algum tipo de dificuldade na votação de outras medidas, Iberê? A cada votação é uma negociação. Lamentavelmente, isso é o que se vê em Brasília. Então, para cada uma delas, abre-se novamente o cofre, vamos ver quantos nós precisamos, vamos ver se nós pagamos a anterior. Então, aquilo virou uma negociata. Então, é muito difícil você afirmar a dificuldade que vem pela frente. O que a gente sabe é que o Temer cuida com muito carinho da chave do cofre de dinheiro. Entendeu? É só assim que está sobrevivendo esse governo. Bom, dos deputados aqui da região, nós vimos aí até na matéria, né? 2 votaram sim e 1 votou não, né? O Papa não, o Mansur e o Squassone votaram sim. Mantiveram aí as posições que já adotaram na outra, dentro da lógica de cada um dos deputados. Não cabe aqui você avaliar, né? Cada um tem a sua justificativa, mas mantiveram pelo menos a coerência. Como o Papa tinha votado não, votou não, como o Beto e o Squassone tinham votado a favor do governo, continuaram votando a favor do governo. A situação do presidente muda terminando o mandato dele, Iberê? Olha, eu fiquei impressionado com o discurso do Maia ontem. Ele apresentou um programa de governo. Eu acho que ele não sei se a gente acredita em voodoo, né? Ele acho que espetou errado, porque ele tem problema coronariano. E acho que errou o alfinete e pegou nas partes baixas lá. Porque o que a gente eu ouvi de um grande analista, a possibilidade que neste Congresso tudo é possível. Até nas últimas reuniões dessa legislatura, votarem uma anistia total e restrita aos políticos. É possível. Eu ouvi alguma coisa, não sei, confesso que não chequei a informação, mas de que existe a possibilidade de votar alguma coisa no sentido de que ex-presidentes sejam imputáveis ou tenham foro privilegiado ad eterno, o resto da vida. Agora eu acho que eles vão mais a fundo. Até porque o Congresso tem muita gente envolvida, né? Muita gente aí negando de Caixa 2 e inquéritos, e de repente eles vão arrumar um jeito. É possível, não estou dizendo que seja. Esse Congresso, né, tem nos assustado um pouco com algumas medidas que eles têm tomado. Então é possível que no apagar das luzes, vamos aguardar e rezar para que isso não aconteça. Eles votem uma lei ordinária, inclusive anistiando, né, com maioria simples, todos os políticos que vieram da Lava Jato. Qual deve ser a postura da oposição agora, Iberê? A oposição vai continuar com a plaquinha, fora Temer, quer dizer, porque ali é um processo complicado de número, né? É quantos votos eu tenho, não importa se a oposição tem consistência naquilo que fala, não importa se a situação está certa, falando alguma coisa. Eles querem saber de números. O que me assustou muito foi o que alguns deputados deixaram claramente, as câmeras de TV, está gravado, dizendo que ele ia votar contra porque não tinha recebido a emenda anterior. Gente, isso é o fim de um Congresso. Não é possível que um deputado... Ficou uma coisa descarada agora. Descarada. Então é um balcão de negócio mesmo. Então tudo pode acontecer. O próprio deputado Beto Mansur, eu vi ele dando uma entrevista dizendo o seguinte, que o que tinha que ser pago ainda não foi pago, então tem que ser pago. Sim. Da primeira votação ainda. Então, mas e que, na verdade, aqueles que não estão com o governo, como disse um outro, teve um até que dançou lá, né, não sei, um dos líderes dançou antes de sair o resultado. Então, é assim, a preocupação qual é? É que as pessoas não estão ligando para a opinião pública. Não. Às vezes me perguntam, dizendo assim, vai se renovar o Congresso. Não vai renovar nada, gente. Não mudou a regra. A regra é a mesma. Esta regra favorece quem está lá. E eles sabem fazer isso. Bom, o presidente Temer disse hoje que a suposta crise política não parou o país. A queda da inflação apontada por ele é suficiente para garantir que o Brasil está saindo da crise. É isso mesmo, Iberê? Não sei onde ele vê sair da crise, com 43% de aumento na energia elétrica, com o gás a R$80. Eu não sei onde é que estão vendo. Eu acho assim, é uma grande ideia vender a população de que nós estamos saindo, para acreditar. Mas você que está em casa sabe melhor do que ninguém
vá ao supermercado e veja os preços. Acho que a maior justificativa de todos os que eu vi lá votando era de que não queremos mais instabilidade ou causar instabilidade no país, e por isso voto sim, né, a favor do... Não, esses discursos não podem se levar em conta. Até porque se o Temer sai, quem assume é o Maia, não significa que a instabilidade vai continuar. O Maia, que é bom assim, a gente sempre fala das oligarquias, o Maia, como o do Bonifácio, que fez o parecer, está a 180, a família está há 184 anos no Congresso. O Maia, o pai é o César Maia, né? O primo é o Agripino Maia e o sogro é o Moreira Franco. Então vejam que nós estamos tudo em família ali. Pode ser do partido que for, não importa. Esta é o medo que nós temos do Congresso. Não se sabe o que eles vão fazer. Quando eu brinco, Irineu, dizendo que é um Congresso do calma lá, porque é calma lá mesmo. Tudo que se põe lá, calma lá, vamos ver se é bom para nós. Se for bom para nós, vamos aprovar. Só a título de informação, o deputado da Dancinha é o Carlos Marum. Carlos Marum, exatamente. Mas vamos lembrar também da deputada Ângela, que era do PT e dançou e perdeu o mandato. É verdade. Berê, obrigado, viu, mais uma vez, boa noite para você. Até amanhã, a Casa da Esperança de Santos promove o último bazar da pechincha do ano. Quem gosta de preços acessíveis, variedade e produtos em ótimo estado, o Bazar da Casa da Esperança é o local certo. No salão de eventos da instituição há de tudo: sapatos, roupas, brinquedos, bijuterias, livros e utensílios de cozinha a partir de R$2. Você escolhendo e modificando, você tem coisas muito boas e acessíveis, não encontra em lugar nenhum. Eu comprei um carrinho para o nenê, comprei sapatinho, comprei um vestidinho para dar para minha vizinha lá do lado, já vou guardar para o Natal. Tudo isso que você está vendo, tudo que já foi vendido desde segunda é doação da comunidade. Nós aceitamos doações de roupas, calçados, brinquedos, utensílios pequenos, eletroeletrônicos. Aí eu tenho uma equipe de voluntárias que fazem durante o ano a triagem dessas doações e nós montamos 3 bazares da Pichincha por ano e um brechóping por ano, que é com doações de roupas novas e seminovas. É um outro estilo de bazar. Toda a renda ajuda a instituição a manter o atendimento de graça para 275 crianças e adolescentes portadores de deficiência física ou intelectual. Temos fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, tem grupos pedagógicos, grupos de estimulação precoce, tem um projeto que é o programa de recém-nato de risco, temos uma neurologista que passa por todas as crianças, temos um ortopedista, temos uma odontologista e temos uma nutricionista. São cerca de 5.000 atendimentos por mês e tudo de graça? Tudo gratuito. Além dos atendimentos, a criança e um responsável têm direito a uma refeição por dia, ou de manhã ou à tarde, dependendo do período que ela vem na casa. O bazar vai até sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. A Casa da Esperança fica na rua Imperatriz Leopoldina, número 15, na Ponta da Praia. Futebol. O Santos B tem uma missão bem difícil para continuar na briga pelo título da Copa Paulista. O Peixe perdeu por 4-0 em casa no jogo de ida das quartas de final e precisa golear a Ferroviária. A partida da volta é neste sábado em Araraquara. Marcar 5 gols é difícil, mas não impossível. Os jogadores sabem disso. Nós temos totais confiança que podemos chegar lá e fazer nosso jogo, colocar nossas características em prática. A gente sabe do jogo que a gente fez contra eles aqui, foi um jogo que a gente se impôs. Infelizmente a nossa bola não quis entrar, agora a gente ir lá focado e não tomar gol e conseguir fazer um gol de cada vez para, se caso a gente consiga fazer essa vantagem, tirar essa vantagem de 4 gols, seja sem tomar nenhum. Para o jogo de volta das quartas de final, a equipe terá 4 desfalques. Tem o Pituca, Gregory, os 2 que tomaram o terceiro cartão, estão fora. O Zé Roberto que está no departamento médico, o Danilo que está na transição, a gente está vendo. Golear a Ferroviária fora de casa para se manter vivo na Copa Paulista não é o único desafio do Santos B. O time começou a disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesta semana. A estreia foi com vitória fora de casa. Os donos da casa saíram na frente logo no começo do jogo. Mas o Peixe virou o placar na segunda etapa com gols de Diego Cardoso
e Léo Souza. Estreamos no Campeonato Brasileiro com vitória, isso também traz uma confiança maior fora de casa, jogando contra um grande adversário, que foi o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Fico feliz em ter ajudado a equipe com um gol que nos deu a vitória. Foi uma partida muito complicada, mas a nossa equipe soube se portar bem e conseguiu os 3 pontos fora de casa. O técnico dá a receita para disputar as 2 competições. É você ligar a chave para a competição que a gente vai jogar e desligar a outra, né? Então, nesse momento, o nosso foco é a Ferroviária. Claro que tem um jogo na terça, depois de sábado a gente começa a pensar novamente no Brasileirão. Em relação ao time profissional, o lateral esquerdo Zeca não treinou nem ontem nem hoje. Ainda não há previsão de retorno ao CT Rei Pelé. O jogador foi dispensado ontem quando o Peixe se reapresentou após a vitória sobre o Atlético Goianiense para resolver questões particulares. O camisa 37 era esperado para a atividade, mas não compareceu e não deu justificativas. A assessoria de imprensa do Santos apura os motivos. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o assunto. E craques que jogaram ao lado do rei do futebol participaram de uma mesa redonda na pré-estreia do filme Pelé, O Nascimento de uma Lenda, em Santos. Eles relembraram momentos da carreira gloriosa do atleta do século. A estreia do longa nos cinemas acontece hoje. No bate-papo, antigos companheiros de Pelé nos gramados mostraram satisfação e muito orgulho por terem atuado ao lado do maior jogador de todos os tempos. Eu sou um jogador super privilegiado, além de amigo, companheiro de clube, ele foi meu padrinho, né? Ele que me apresentou ao Santos. Manuel Maria disse que se sentiu representado no filme. Para ele, o longa não só retratou a trajetória do rei, mas sim de todos os ex-jogadores presentes. Nós não podíamos ficar de fora, porque ele queria viajar, todo mundo queria ver o Pelé jogar, mas acontece que ele não podia jogar sozinho. E nós entramos com coadjuvantes, né? Então essa era ótima. Lima destacou a importância do filme para as novas gerações de jogadores. Eu acho que deveria passar esse tipo de filme para essa garotada que está começando agora, o pessoal da base, né? Que eles chegam muito, não sei, com a cabeça muito virada no sentido do que poderá ser, né? Do que ele poderá ganhar ou do que ele poderá se tornar. Além dos eternos ídolos do Peixe, o ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e o atual Modesto Roma Júnior, também marcaram presença na pré-estreia do longa, que homenageia o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Só quem viu, porque infelizmente nós não temos tantas imagens do Pelé para que a gente pudesse mostrar para as novas gerações o que representou e representa o Pelé para o futebol brasileiro e mundial. O Pelé faz parte da cultura da humanidade. O Pelé talvez seja a pessoa mais conhecida no universo. Tudo isso, mostrar o Pelé para o universo é de uma importância sensacional, porque o Pelé é sensacional. O Pelé é uma lenda. O filme Pelé, O Nascimento de uma Lenda, estreia hoje. O longa conta a trajetória do rei do futebol, desde a infância na cidade mineira de Três Corações até a consagração ao conquistar a Copa do Mundo de 1958 pelo Brasil, com apenas 17 anos. Outras informações sobre o filme você encontra no Santa Portal. A edição de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.